Então aí vai dizer assim, ó: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Diga amém. Então, o escritor, ele está explicando quem era os sacerdotes. Ele está dizendo assim, olha, os sacerdotes da tribo de Levi, o sumo sacerdote, ele era um homem que ele era escolhido, né, entre os homens, e ele tinha um papel. Ele fazia o quê? Ele representava o povo, mediava o povo, fazia essa mediação entre o povo e Deus, amém? E ele tinha a responsabilidade de oferecer sacrifícios, oferecer ofertas, amém? Aí eu quero falar um pouquinho para vocês algumas características desse sumo sacerdote, lá da tribo de Levi. O porquê que Deus instituiu um sumo sacerdote. Ouça essa explicação pensando sempre o seguinte, que o Velho Testamento aponta para Jesus. Tudo que aconteceu, tudo que o Senhor instituiu, as leis, os rituais, tudo, e que foram registrados na palavra, é o quê? É um apontamento para Jesus, tá bom? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre as vestes do sumo sacerdote. Se a gente for lá em Êxodo 28, no versículo 1. O primeiro sumo sacerdote que teve foi Arão, amém? E aí vai dizer assim: separe Arão, o seu irmão. Arão era irmão de Moisés, dentre os israelitas, e também os filhos dele, Nadab e Abiú. Próximo. Para Arão, seu irmão, porque Arão era o sumo sacerdote, era aquele que era responsável de apresentar as ofertas e o sacrifício. Aí as vestes seriam assim, ó: faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga honra. Guarda isso. Próximo. Diga a todos os homens habilidosos aos quais eu dei sabedoria. Próximo. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Próximo. Para as quais serão usados linho fino, ouro, fios de tecido azul, púrpura e escarlate. Então aqui o Senhor deu uma descrição para as vestes do sumo sacerdote, que não era uma roupa qualquer, amém? Era uma roupa qualquer? Não era. Para a gente entender um pouquinho como que era essa roupa, a gente vai falar de cada coisa um pouquinho. Então coloca aqui para mim a primeira imagem. Isso. Vestes de ouro, do peitoral do juízo. Uma bolsa quadrada, dupla, adornada com 12 pedras preciosas. Diga, preciosas. Era qualquer pedra? Não. Cada uma gravada com o nome de uma das tribos de Israel, fixada sobre o peitoral. Próximo. O éfode, uma espécie de colete ou avental feito de linho fino, ouro azul, púrpura e carmesim, com 2 pedras de ônix nos ombros, gravadas com os nomes das tribos. Gente, olha que coisa pomposa, olha que coisa, né? Vamos dizer assim, glamurosa. E aí a gente vê 2 pedras de ônix. Gente, eu não sei nem direito quanto que custa uma pedra de ônix. Alguém sabe aqui? Mas é muito. Então era algo muito caro,
Era algo muito precioso. Próximo. Manto do éfode, um manto azul sem costura, com romãs e campainhas de ouro na bainha. Por que tinha campainhas de ouro na bainha? Porque quando o sacerdote entrava lá no Santíssimo Lugar para oferecer o sacrifício, ninguém podia entrar com ele. Ele entrava sozinho, só ele era permitido entrar. Então os sininhos na barra, conforme ele ia se mexendo, eles sabiam que ele estava vivo, porque poderia acontecer dele morrer lá dentro, não poderia? Então, por isso que tinha o sininho, para eles ouvirem a movimentação. Amém? Ah, mas e se ele morresse lá dentro, se ninguém podia entrar? Ele entrava com uma corda nos pés, aí ele seria puxado, tá bom? Campainhas de ouro, e as campainhas, para vocês verem, campainhas que ficavam na barra, talvez na parte, né, mais inferior, elas eram de ouro, que soavam quando o sacerdote entrava no santuário. Próximo. Mitra era um turbante, né, colocava-se na cabeça, turbante de linho fino com uma lâmina de ouro puro. Imagina uma lâmina de ouro puro na testa, gravada com a inscrição: Santidade ao Senhor. Amém? Acho que esse é o último, né? É o último? Ou tem mais um? Ah, túnica e cinto. Túnica de linho bordado e um cinto da mesma cor do éfode, azul, púrpura e carmesim. Veja só, essa era a roupa do sumo sacerdote. E aí talvez olhando assim a gente não tem ideia, né? Não, deixa apagada. Essa roupa, ela ficaria no final assim. Aí a próxima imagem. Assim. Vocês estão vendo? Isso aqui não é uma roupa qualquer, é uma roupa qualquer. Vocês sabem que durante todos os dias, o sumo sacerdote, ele ficava com essa roupa para fazer as suas atividades no Santíssimo Lugar. Então ele se colocava, sabe, com toda essa pompa, com essas pedras preciosas. Os outros sacerdotes, eles não usavam essa roupa. Os outros sacerdotes, eles usavam roupa de linho, uma túnica de linho e um cinto. A roupa dele era muito simples dos outros sacerdotes. E o linho era uma exigência, por quê? Porque o linho, ele traz a mensagem de dignidade, de pureza, de humildade. Grava isso, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção, para a gente não se perder. Tá bom. Existia um dia do ano, um único dia do ano, que esse sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar para apresentar as ofertas, o sacrifício para perdão dos pecados da nação. Amém? Que é conhecido como dia da expiação ou o dia de Yom Kippur. O dia de Yom Kippur é o dia do perdão. Vocês lembram que quando Moisés subiu lá no monte, demorou lá, o povo cansou de esperar, aí o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar? Aí Deus falou: ó, desce lá, porque o teu povo, olha que Deus ficou tão aborrecido com o povo, que aí o povo já nem era mais dele, era de Moisés. Toma esse povo, o teu povo fez um bezerro de ouro. E Moisés desceu e veio a repreensão do Senhor, mas o Senhor concedeu o perdão. Então o Yom Kippur é um dia de perdão, amém? E nesse dia do ano, o sumo sacerdote, ele entrava para oferecer o sacrifício para perdão dos pecados do povo e dos seus próprios pecados, porque ele era homem, amém? Ele pecava. E o que era o sacrifício? Era um bode
que o sangue daquele animal era derramado, e quando o sangue era derramado, aquele sangue cobria o pecado da nação de Israel. Amém? Muito bem. Só que aí, meus irmãos, tem uma coisa muito curiosa, que não é curiosa, é preciosa. Nesse dia, quando o sumo sacerdote, ele tinha que entrar para oferecer essa oferta específica, essa oferta de perdão, entenda uma coisa, ele não podia entrar com essas vestes para oferecer o sacrifício do perdão pelo povo, para derramar o sangue daquele animal pela nação. Ele precisava se despir das suas vestes de sumo sacerdote e colocar as vestes de um sacerdote comum. Amém? E então ele entrava dessa forma, próxima, assim, ó. Ele se despia de toda aquela glória e entrava assim, somente com o linho, que representa pureza e humildade. Amém? Sabe, meus irmãos, aquele sumo sacerdote, ele não apresentava ofertas por mim e por você. Ele não apresentava sacrifício por mim e por você. Amém? Só que ele apontava para o sumo sacerdote que iria apresentar um sacrifício por mim e por você. Amém? E aí, aqui a palavra, ela nos ensina, esse sumo sacerdote, ele trilhou esse caminho da humildade. Quando nós vamos lá em Filipenses 2, vou ler lá, está dizendo assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, não é 2:5, Ricardo, 2:5, vai dizer assim, olha: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Próximo. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Próximo. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Diga amém. Então, se o sumo sacerdote da antiga aliança, quando ele ia oferecer o sacrifício do perdão, ele tinha que se desfazer das suas vestes pomposas, lindas, pode acender, das suas vestes, sabe, que dava a ele status, que dava a ele um certo glamour. O nosso Senhor Jesus também precisou se despir de toda a sua glória. Se o sacerdote lá da antiga aliança, ele se assemelhou aos outros sacerdotes, o nosso Senhor esvaziou-se de toda a sua glória e se assemelhou a nós. Amém? Diga amém, meus irmãos. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o cerne do Evangelho? Amém? A palavra da salvação, da vida. E é por isso que a palavra vai dizer que Ele é o nosso sumo sacerdote, porque quando o Pai envia, quando o Pai diz, vai, e Ele diz, vou oferecer o sacrifício por mim e por você, Ele se esvazia, Ele se humilha, Ele perde a glória que Ele tinha. Amém? Na verdade, Ele não perde, Ele entrega. Sabe, gente, é muito diferente de você perder e você entregar. Amém?
O Senhor Jesus, Ele entregou. A palavra vai dizer que Ele esvaziou, que Ele humilhou a si mesmo. Não foi o Pai que humilhou Ele. Não foi o nosso pecado que humilhou Ele. Não foram os romanos, quando estavam chicoteando Ele, que humilhou Ele. Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Diga amém. Para entrar no Santíssimo Lugar e derramar um sangue puro. Agora não era mais um sangue de um animal, agora era o sangue de um cordeiro perfeito. Sabe, todos os anos o sacerdote lá da antiga aliança tinha que entrar e fazer o sacrifício. Mas essa aliança, ela não era efetiva, porque todo ano o sacerdote tinha que fazer. Mas o nosso sumo sacerdote, ele fez uma única vez, porque foi um sacrifício perfeito, e ali ele cobriu, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele foi um sacrifício, ele não só entregou o sacrifício, ele foi um sacrifício perfeito, para tirar a culpa minha e sua. Sabe, meus irmãos, a gente pode confirmar isso em Hebreus 7, 27, vai dizer assim, Hebreus 7, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Próximo. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Próximo. No entanto, o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém. Amém. Então, a partir de hoje, quando você pensar na Sexta-feira Santa, quando você pensar em Jesus na cruz, eu quero que você tenha isso no seu coração. Ele é o meu sumo sacerdote. Agora a intermediação não é mais entre um homem, não é mais um homem que tinha fraquezas também que faz a intermediação. A intermediação é entre eu e o meu Pai. Ela é feita por meio de Jesus. Amém? Nenhum de nós podemos ir ao Pai se não for por Ele. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, nós somos pecadores. Nós, por nós mesmos, nós somos pecadores. E Ele é santo. Então Ele providenciou um vivo caminho para que nós, através desse caminho, pudéssemos ir até Ele. Diga amém. Porque Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a porta que nos leva ao Pai. Diga amém. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. O caminho é Ele, mas quem decide andar neste caminho sou eu. Quem decide tomar o que o sangue vertido na cruz conquistou para mim sou eu. Amém. Ele é a porta, mas quem decide entrar por ela sou eu. E meus irmãos, enquanto nós estamos aqui, vivendo, respirando, cada dia que nós acordamos, essa porta está aberta, este caminho está diante de nós. Que nós tenhamos coragem de botar os pés nele e dizer: eu vou andar neste caminho. Amém? Ninguém poderia fazer isso por nós. A salvação não é uma conquista minha e sua. A salvação não é algo que nós poderíamos conquistar. Somente Jesus. E por isso que é graça, porque é favor imerecido. Diga amém. Mas deixa eu fazer uma comparação que eu sempre fiz com os jovens, mas eu acho que ilustra bem, você vai entender. A
salvação, o Senhor Jesus conquistou ela para todos. Diga amém. A prostituta lá no prostíbulo, agora, ela tem a salvação, amém? Conquistada para ela. O usuário de drogas, o bandido que está lá na cadeia, eu, você que somos tão pecadores quanto eles, diga amém. Sem Cristo somos. Temos essa salvação. Ela foi conquistada. Só, meus irmãos, que é assim. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui que a Tatiane, ela tem um sonho de ir para os Estados Unidos, certo? Só que a Tatiane não tem condição nenhuma de pagar uma passagem para os Estados Unidos. Nenhuma, ela nunca vai ter. Nunca, nunca, nunca. Mas ela gostaria de ir. Aí vem a Rosana e diz assim para a Tatiane: comprei sua passagem para os Estados Unidos. Eu paguei. Não, você não tinha dinheiro, você não tinha como ir, mas eu comprei. Quem não quer uma amiga assim? Tá certo. Só que, para a Tatiane entrar nos Estados Unidos, o que ela precisa? Não, ela precisa do visto. A Tatiane precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos. A Rosana pode tirar o visto para ela? Só quem pode tirar o visto? A Tatiane, certo? A Tatiane só vai fazer uso dessa passagem, mesmo que essa passagem esteja comprada, se ela tiver o visto. Porque se ela não tiver o visto, com passagem, sem passagem, ela não entra. O caminho da salvação já foi conquistado. O caminho do perdão já foi conquistado. A reconciliação já existe. O perdão já existe. A cura já existe. Amém? A rendição, a redenção já existe. Já existe tudo, meu irmão. Tudo já existe. Nós só não vamos fazer uso se nós escolhermos não fazer. Sabe por quê? Porque andar neste caminho depende de mim e de você. Depende de nós dizermos assim: sim, Senhor, eu quero, eu preciso. E eu vou dizer uma coisa para vocês: não é uma decisão de um dia, é uma decisão diária, todos os dias. Sabe por quê? Porque senão, meus irmãos, às vezes nós nos enganamos e existe um discurso que ele é mentiroso. Uma vez salvo e salvo para sempre. Eu não sou dessa linha não, viu? Não existe isso. Não existe isso. Mas não vamos entrar nesse mérito. Todo dia a gente fala sobre isso. Porém, entretanto, nós precisamos ter essa consciência. Todos os dias eu preciso decidir andar neste caminho. Este caminho, ele não fala de pessoas perfeitas. Este caminho não é para pessoas capazes. Amém? Este caminho é para imperfeitos, como eu, como você. Sabe, meus irmãos, este caminho é para pessoas machucadas, como eu, como você. Este caminho é para pessoas que carregam traumas, dores, rejeição. Amém? Este caminho é para pessoas que talvez ainda mentem, ainda pecam, ainda roubam. Amém? Este caminho está aberto para qualquer pessoa. Só que há uma coisa: quando você decidir, você disser sim, eu vou andar por este caminho todos os dias, é impossível você não ser transformado neste caminho. Amém?
A transformação, ela não é instantânea, ela é diária. Assim como a nossa decisão tem que ser todos os dias, a nossa transformação é todos os dias. E talvez você está aqui, você caminha com o Senhor e você até é uma pessoa que está desanimada da sua fé, da sua comunhão. Porque você já conhece um pouco da palavra e aí você olha para você e você ainda vê tantas coisas que precisam ser mudadas. Talvez aqui com o seu coração você já disse sim, sim, eu creio nesse sacrifício, eu aceito esse sacrifício, eu me entrego ao meu Senhor Jesus, eu quero viver o que Ele conquistou para mim na cruz. Sim, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu sou um pecador necessitado, eu preciso. Talvez você já fez a sua confissão, você já se entregou, você já caminha com o Senhor, mas você está abatido, desanimado. Por quê? Porque você ainda vê em você deficiências. Deixa eu falar com você. Enquanto você estiver aqui, você estiver respirando, o que o sangue conquistou na cruz está à sua disposição. Persevera, continua, levanta e vai viver e tomar posse daquilo que Ele já fez por você. Há um discurso no nosso meio que nós temos que esperar o novo de Deus. O novo de Deus já veio. O que nós temos que esperar algo. Faz algo novo. O que mais o Senhor pode fazer que Ele já não tenha feito? É que nós não acessamos. Amém? Esta cruz que nós vemos vazia, ela tem um significado. E aí eu vou terminar, se os meninos do louvor quiserem vir, mas você não tire a sua atenção não. Essa cruz de Cristo, ela é um convite. Que convite! Essa cruz de Cristo, meu irmão e minha irmã, é o convite mais difícil que nós recebemos. Mas se dissermos sim, é o mais precioso. Jesus morreu na cruz, Jesus se entregou. Jesus, Ele nos ensinou obediência quando Ele disse sim. Nós sabemos o quanto foi difícil para Ele dizer sim. E talvez pela vontade dEle, Ele não diria sim, não é? Lá no Getsemane, o que Ele fala? Senhor, faça a sua vontade. Senhor, passa de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade. O que o Senhor estava dizendo ali? Senhor, essa não é a minha vontade. Porque se o Pai dissesse assim, não vou passar, vou passar esse cálice de você, pronto, amém? Mas Ele diz assim, faça a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja difícil para eu cumprir. E ali o Senhor, Ele se angustiou, Ele se afligiu a ponto de suar gotas de sangue. Imagina a tamanha aflição que estava. Mas eu sempre digo, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus não estava sofrendo porque Ele não queria ir para a cruz, porque Ele não queria ser chicoteado. O Senhor não estava sofrendo porque Ele não queria sentir os pregos cravados na sua mão. Ele não estava pensando na ridicularização que Ele ia viver, na humilhação que Ele ia passar. Sabe, a gente tem que ver isso da forma que isso é. Às vezes há uma romantização na cruz. Não, a cruz era a pior morte que existia. Era a morte de uma pessoa que ela considerada um marginal. Amém? Sabe, aquele trajeto que Jesus faz até onde Ele ia ser crucificado, Ele faz aquele trajeto nu, humilhado, exposto, envergonhado, abandonado pelos seus amigos.
Um homem. E aquelas mulheres que o seguiam, a sua mãe, o vendo ali, exposto, nu. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não era essa a preocupação. Não era essa a dor dele. A dor de Jesus era a dor da separação do Pai. Porque na cruz ele se tornou maldição. Ele pegou a sua culpa, ele pegou a minha culpa, ele pegou o seu pecado, ele pegou o meu pecado, ele pegou a sua condenação. Ele pegou a minha condenação, ele tomou sobre ele e ali ele se tornou trevas. E a palavra já diz, não há comunhão entre luz e trevas. Então ali, Jesus teria que se separar do Pai. E essa era a dor dele. Esse era o sofrimento dele. Meus irmãos, nós não podemos dizer que somos cristãos se andamos separados de Cristo e isso não dói no nosso coração. Nós somos sim simpatizantes, mas um cristão genuíno, a maior dor dele não é ter falta de comida na mesa. Um cristão genuíno, a maior dor dele não é perder. A maior dor dele não é enterrar um ente querido. A maior dor dele não é ser traído, não é ser enganado. Não! A maior dor de um cristão genuíno é estar separado do seu Pai. E se essa dor não arde no seu coração, eu quero te dizer, em nome de Jesus, aceite o convite que é feito na cruz. E que convite é esse? O convite para você morrer para essa vida e reviver com Cristo. Porque se morremos com Ele, vivemos com Ele. E se vivemos com Ele, se nos tornamos cristãos verdadeiros, nós podemos sim ter muitas aflições. Mas não vamos negociar a nossa comunhão com Ele. Porque não suportaremos viver sem Ele. Viver longe de Cristo, viver separado do Pai. Essa cruz é um convite para morrermos, meus irmãos. Amém. E é por isso que eu quero que você declare no seu coração. Declare isso no seu coração. Eu quero tomar a minha cruz também para seguir o meu Senhor. Chega, meus irmãos, de um discurso ilusório de que o Evangelho se tornou uma propaganda de vida fácil, que o Evangelho virou moeda de troca, o Evangelho virou espetáculo, o Evangelho virou fonte de renda, o Evangelho virou show. O Evangelho virou sucesso. O Evangelho agora virou uma plataforma para colocar o homem no centro. Não! O Evangelho é um convite de renúncia e de morte e de entrega total. O Evangelho é um caminho de mudança de atitude, de comportamento. O Evangelho verdadeiro, a cruz de Cristo, é um favor que eu e você não merecíamos, mas que está à nossa disposição e nós temos que fazer valer a pena. Amém.